Marcos era um professor de economia profundamente snob, arrogante, pedante e desdenhoso. Sempre que um aluno esboçava iniciar uma breve e mínima discordância acerca de um ponto periférico de sua argumentação, ele já começava a insinuar indiretamente que o estudante em questão era ignorante, inculto e despreparado. Apesar de nunca ter tido sucesso sistemático em seus investimentos pessoais, muito menos em suas previsões para indicadores econômicos como câmbio, PIB e inflação, Marcos dizia que era fácil prever os rumos da economia. Ele dizia a seus alunos: basta olharmos para o passado e projetarmos o futuro que saberemos ao certo o que irá ocorrer. Para ele, a ciência era algo muito importante, e a ferramenta científica mais importante descoberta foi a curva de Gauss, que talvez seja, academicamente falando, a forma mais comum de representar a distribuição de probabilidades. A ideia de que os desvios de norma se tornam exponencialmente mais raros à medida que a magnitude do desvio aumenta é central na curva em forma de sino. O ponto principal dessa curva é que a maioria das observações gira em torno da média, e que, à medida que nos afastamos desta média, ocorre um exponencial declínio das probabilidades de ocorrência. Marcos não percebia de forma alguma que esta aceleração exponencial no declínio das probabilidades de eventos que se afastam da média só pode ser válido para determinados tipos de eventos, como no caso da altura, peso, idade e QI, por exemplo. Para ele, não importava que aspectos como a riqueza e altas da bolsa não se adequam a esta curva, pois, ao contrário do que ocorre com o caso da altura de uma população, em que a existência de um indivíduo de mais de 2,77 metros é, por conta da própria natureza, de probabilidade quase nula, e mesmo que estas pessoas realmente existam, a quantidade será tão baixa que a média da população não será afetada de forma tão drástica. Mas pessoas com riqueza estimada em mais de US$ 1 bilhão ou quedas de mais de 50% na bolsa em curtos intervalos de tempo, apesar de consistirem em eventos raros, são comumente verificáveis na realidade, como no caso da crise de 2020, por exemplo. Mas mesmo que estes casos raros façam parte de um grupo de análise, sua discrepância da média e sua proporção sobre os demais eventos serão tão grandes que são capazes de alterar consideravelmente a média. Por conta disso, caso riqueza e movimentos da bolsa sejam vistos sob a ótica da distribuição normal de probabilidades, eventos raros serão tidos como pessoas com quase 3 metros de altura ou com 1 tonelada de peso, ou seja, como de incidência quase nula. Isso faz com que a possibilidade da ocorrência de crises financeiras seja extremamente subestimada, apesar do seu grande potencial destrutivo ou de formação de riqueza. Como Marcos era considerado um importante economista, foi chamado pelo governo para fazer uma consulta técnica e dar seu parecer sobre como a economia iria se comportar para que o Estado pudesse atuar em cima destas previsões. Marcos ficou muito contente e seu orgulho chegou nas alturas. Foi um período de grande bajulação, e ele foi até mesmo chamado para conceder entrevistas na televisão. O problema foi que, meses depois, suas previsões se mostraram extremamente errôneas e o governo vigente começou a ser duramente criticado. Em um belo dia, quando havia ido a um restaurante, Marcos foi subitamente raptado por um grupo de rebeldes que estava ganhando força com o extremo caos econômico do país. Eles colocaram Marcos em um carro e o levaram para um local desconhecido. Neste local, amarram Marcos no tronco de uma árvore e um sujeito de máscara começou a falar. Você que é o grande economista que ignora o princípio de Pareto, que só considera a média, sendo que, pelo referido princípio, os eventos caudais ganham uma relevância muito maior do que você considera. Isso se dá pelo fato de que, apesar de a maioria dos indivíduos de uma população se localizar dentro da média, o princípio de Pareto mostra que, em alguns casos, a maioria dos resultados são obtidos pelos atores que estão longe desta média, revelando a grande importância que os eventos de cauda possuem. Disse o líder do grupo: "Cale a boca. Você é anticientífico. A média é o que nos permite trabalhar com os dados, manuseá-los. Eu consigo, com a média, estabelecer previsões assertivas sobre o futuro. Não sou um pseudocientista como você." "Seu canalha!" vociferou arrogantemente Marcos. "Você não percebe que, nos esportes, quando se entende que 80% dos prêmios são obtidos por 20% dos atletas, na área financeira de uma companhia, em que 80% de sua receita é advinda de 20% dos clientes, e no caso de acidentes, quando se percebe que 80% dos acidentes ocorrem de 20% dos perigos em potencial.
É evidente que a regra 80 por 20 não deve ser entendida de forma literal, e que Pareto não colocou como norma fixa que 80% dos resultados advém de 20% dos atores. Mas, de qualquer forma, você acha que tudo isso cabe em uma média gaussiana? É importante reforçar que a curva de Gauss pode ser utilizada quando se trabalha com variáveis para as quais exista uma razão racional, para que a maior não esteja longe demais da média. Este é o caso da análise da altura de uma amostra de indivíduos. Neste caso, não veremos a aplicação da regra de 80 por 20, pois como a altura de um indivíduo é limitada por aspectos biológicos, mesmo um gigante ou um anão em uma amostra não fará com que a média seja alterada de forma drástica, levando em conta que o tamanho da média amostral seja minimamente estatisticamente relevante. Respondeu de forma sábia o sequestrador. Rapaz, eu sigo Loyos Bachelier. Sou seguidor nato do grande senhor Harry Markowitz. Meu mestre em economia é o nobilíssimo Lord Keynes e nada me faltará. Estou sob o ombro de gigantes. Já você está pairando na ignorância, disse altivamente o professor. Senhor, não vou dar argumentos de autoridade. Só venho lhe dizer que suas predições causaram danos enormes para a economia, o que gerou diversas mortes devido à fome que se instalou no país. Agora, nós vamos te fazer pagar por isso, te obrigando a levar às suas conclusões as últimas consequências. Depois deste diálogo, alguns dos sequestradores colocaram uma banheira com água e muito gelo em seus pés, fazendo com que eles quase congelassem. Simultaneamente, incineraram a árvore em questão. Nos minutos finais de sua vida, Marcos ouviu o líder do grupo dizendo: "Fique com sua média então. Sua temperatura média está sob controle ou não? É isso que importa, certo? Porém, isso não vai te impedir de falecer."